Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma questão do ITA que envolve semelhança de triângulos. Vamos ler aqui o probleminha e vamos resolver. Ela fala, ó, seja ABCD um trapézio isósceles, ou seja, um trapézio como esse que eu desenhei aqui embaixo, que os lados não paralelos têm mesmo comprimento, tá? Em que os lados não paralelos têm o mesmo comprimento. E ele fala pra gente que a base maior desse trapézio, que ele dá o nome de AB, mede 15, ou seja, a base maior que essa daqui de baixo, de nome AB, tem medida igual a 15. A gente já anota isso no nosso desenho que a gente fez do nosso trapézio. Aí ele também fala que o lado AD vai medir 9. Bom, se eu já fiz que a minha base maior tem que ser AB, então para eu ter um lado AD, eu tenho que colocar o meu D neste vértice aqui de cima do lado esquerdo, e eu falo que esse comprimento vai ser 9. Por consequência, esse outro vértice aqui vai ter que ser C, e por ser um triângulo, por ser um trapézio isósceles, esse outro lado também vai ter que valer 9. O lado não paralelo vai ter que valer 9. Beleza. E ele conta pra gente também que o ângulo ADB, ou seja, o ângulo que parte de A, vai até D e passa por essa diagonal DB, ou seja, esse ângulo aqui que eu estou marcando, vai ser um ângulo reto, tá? Ele fala aqui no nosso enunciado. O que mais que ele fala? Ele pergunta pra gente o seguinte, a distância entre o lado AB e o ponto E, em que as diagonais se cortam nesse trapézio, tá? Então, se ele quer o ponto em que essas diagonais se cortam no trapézio, eu tenho que fazer um desenho. Vou pegar aqui uma cor diferente para marcar, para desenhar a outra diagonal aqui, do AC. Assim. Então, o ponto E vai ser o ponto em que essas diagonais se cortam. Ponto em que essas diagonais se cortam, aqui está o ponto E. Então, ele quer a distância entre o lado AB, que é esse lado da base maior, até esse ponto E. Ou seja, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, que vai parte do ponto E e vai até a reta B, encontrando a reta B num ângulo de 90 graus. Aí ele pergunta qual que é essa distância, né, do lado AB até o E. Então, é essa alturinha aqui que ele está querendo saber. Maravilha. Então, vamos aqui dar nomes aos bois aqui em alguns pontos que ele ainda não marcou pra gente. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, em que se encontra a altura e a base maior, eu vou dar o nome de F para esse ponto, tá? Então, aqui a gente tem dois triângulos muito interessantes. Eu vou falar do triângulo ABD, triângulo ABD, que é esse triângulo grandão aqui, formado pela diagonal e os lados do trapézio. E eu vou falar também do triângulo BEF. Vamos perceber o seguinte, pessoal. Ó, vamos dar alguns nomes para os ângulos. Pensando aqui, ó, eu vou até já apagar essa diagonal aqui em roxo, que a gente não vai precisar mais dela. A gente já determinou qual que é esse pontinho E. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Se eu tenho aqui, por exemplo, vamos pensar que esse ângulo DAB. Se eu falar que esse ângulo aqui vai valer um beta, eu posso chamar, sem nenhuma perda de significado, que esse ângulo DBA ou ABD, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa. Beleza, dei nomes aos bois aqui. Então, o triângulo ADB, ele vai ter um ângulo reto de 90 graus, um ângulo alfa e um ângulo beta. Vamos olhar agora o triângulo BEF. O triângulo BEF, que é esse triângulo pequenininho aqui, eu já posso olhar que, por construção aqui, ele já vai ter automaticamente um ângulo alfa e um ângulo de 90 graus. Por consequência, como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, eu tenho que ter, por construção, que esse ângulo FEB tem que ser um ângulo beta. Olha que interessante, pessoal. O que eu consigo encontrar? Que esses triângulos ABD e BEF são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes. Então agora está muito mais fácil da gente descobrir qual que vai ser essa alturinha aqui.
Só antes da gente finalmente escrever qual que vai ser as relações para a gente encontrar essa altura, vamos olhar um pouquinho com mais calma o triângulo ADB. Ó, o triângulo ADB, ele é um triângulo retângulo. Maravilha. Ele é um triângulo retângulo muito especial, se a gente parar para olhar. Ele vai ter hipotenusa igual a 15 e o seu cateto, que é menor, vai valer um comprimento de 9. Falta a gente descobrir qual que vai ser essa distância aqui, né, do DB, a distância DB. Olha, pessoal, a gente poderia usar o teorema de Pitágoras para encontrar, né? Mas, ó, tem um jeito muito especial da gente encontrar qual que vai ser esse lado DB. Sabe qual é, pessoal? A gente pode pensar que, por ser um triângulo retângulo, esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante àquele famoso triângulo 3, 4, 5. Vocês percebem o porquê? Ó, por quê? Porque eu posso pensar que o meu 15 nada mais vai ser, que é a minha hipotenusa, do que 5 vezes 3. O meu cateto, que é menor, ele vai ser o quê? Ele vai ser simplesmente 3 vezes 3. Então, por consequência, estão vendo aqui o que está acontecendo? Os lados correspondentes desse triângulo retângulo estão sendo multiplicados pela razão de proporção 3. Mesma coisa aqui para o lado do cateto menor. Então, por consequência, qual que tem que ser esse lado do cateto maior, desse lado do DB? Bom, ele tem que valer 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é a mesma coisa que 12. Então, por essa semelhança de triângulos, eu posso falar já por consequência que esse lado DB ele tem que valer 12. Vou marcar até aqui em vermelho para vocês. Então, eu vou ter o triângulo de comprimentos AD9, DB12 e AB15. Maravilha. Vou apagar aqui esse raciocínio, né? Que é só fazer essa semelhança de triângulos e agora eu vou para, de fato, a resolução do meu exercício. Bom, então o que eu tenho, pessoal? Bom, eu posso observar também que esse comprimento aqui de FB, esse comprimento de FB é a mesma coisa que a metade desse comprimento do lado AB. Bom, quanto que é a metade de 15? 15 sobre 2. Vou manter assim, nessa forma de fração para a gente fazer as continhas. 15 sobre 2. Tá? Então, o que eu tenho? Ó, o meu lado que é oposto ao ângulo alfa, ou seja, o meu H, dividido pelo ângulo do outro triângulo grande, que é oposto ao ângulo alfa, ou seja, que é o 9. Ou seja, a razão desses dois lados correspondentes tem que ser igual à razão dos outros dois lados correspondentes. Ou seja, aqui, o lado que é oposto ao ângulo beta, ou seja, o 15 sobre 2, dividido pelo outro ângulo que é, pelo outro lado que é oposto ao ângulo beta, que é o 12. Com isso, agora eu só preciso fazer algumas manipulações algébricas. Ou seja, passo 9 para o outro lado multiplicando, então encontro que H vai ser 9 vezes 15 sobre 2 vezes 1 sobre 12, assim. E eu percebo o seguinte, ó, o 9 é a mesma coisa do que 3 vezes 3 e o 12 é a mesma coisa do que 3 vezes 4. A gente pode cancelar um dos 3 de cima do 9 com o 4 e a gente encontra o seguinte, a gente encontra 3 vezes 15 dividido por 2 vezes 4, que é a mesma coisa que 45 sobre 8. Com isso, a gente consegue encontrar que essa alturinha, que é essa distância que a gente estava interessado, vale 45 sobre 8. E com isso, a gente consegue responder esse exercício do ITA e a gente termina o vídeo de hoje. Até mais, pessoal. Muito obrigado.